E aí, gente, tudo bem com vocês? Eu estou muito bem. E esse tema é um tema que faz tempo já que eu quero gravar e eis-me que chegou o dia. Eu queria conversar com vocês sobre ser mãe solteira. E antes que eu comece a falar aqui, eu queria convidar você para se inscrever no meu canal, ativar o sininho e receber as notificações. E se essa mensagem fizer sentido para você, você pode também compartilhar ela com outras pessoas depois que você assistir. Fique bem à vontade. E esse tema é algo que mexeu muito comigo. Por quê? Porque já tem um ano e meio, mais ou menos, 1 ano e 5 meses, que eu sou mãe solteira. No início, eu me vi muito perdida, muito abatida, porque eu não esperava. Eu me casei pra vida toda. Só que as coisas acontecem, as coisas mudam e os planos de Deus são outros. E eu aprendi a confiar em Deus. Só que no início eu fiquei com medo. O que eu vou fazer agora? Eu me cobro demais sobre a responsabilidade de educar, de dar uma boa educação. E isso me incomodou muito, porque agora, naquele momento, eu não teria com quem dividir isso. Seria eu comigo mesmo. Eu tinha que dar o meu melhor. E da onde que eu ia tirar o meu melhor? Foi no momento que eu entendi que Deus nos capacita. Deus fez com que eu estudasse bastante sobre isso e eu entendesse que eu sou a sacerdotisa da minha casa. Porque a gente fala tanto no sacerdote do lar, só que quando não tem a presença do sacerdote, alguém precisa tomar essa posição. E Deus me colocou ali, como um lugar de honra. Eu sou a sacerdotisa da minha casa e eu sou muito feliz com isso. Porque eu aprendo todos os dias como que eu vou dar o meu melhor aqui. Como que eu vou educar os meus filhos. Porque os filhos, para quem fica, eles têm mais... A pessoa tem mais responsabilidade sobre eles. É 24 horas por dia que você passa com aquela criança e você tem que educá-la. Só que o que está acontecendo muito? Eu vejo muito, as pessoas estão terceirizando essa educação, transferindo para os irmãos, transferindo para os avós, transferindo para tios, transferindo para o pai, quando na verdade, se eu estou dentro da minha casa e eles estão aqui comigo, a responsabilidade toda deles neste momento é minha. Eu não posso culpar porque a pessoa me deixou. Ai, ó céus, ó vida, estou sozinha. Porque a culpa é dele, porque ele não deveria ter me deixado, porque ele é culpado disso que está acontecendo, porque os meus filhos estão dessa forma, porque eles estão reagindo dessa maneira diante disso tudo. Não. Eu peguei toda a dor que eu estava sentindo e transformei tudo isso em alegria, para os meus filhos não sentirem nada do que eu estava vivendo. Porque eles, as crianças, não têm nada a ver com as escolhas dos pais. As escolhas são nossas. Com certeza em algum momento vai refletir na vida deles, mas que seja um refletir positivo. Nós estamos aqui para apagar o fogo e não para botar mais lenha na fogueira. E os nossos filhos estão se tornando crianças adultas antes do tempo. Por quê? Porque ficam escutando todas as murmurações de uma separação e não entendem que elas não têm responsabilidade sobre isso. No início, o meu filho mais velho ele teve alguns problemas, porque ele entendeu que ele era meu pai e ele tinha que me defender. Só que não é assim que funciona. Ele não tem que pegar esse cargo para ele é apenas uma criança. Ele tinha 7 anos. Ele não tem que ter uma responsabilidade que não cabe a ele. E vai eu, como mãe, ter um olhar diferenciado para isso e colocar ele no lugarzinho dele como criança. E eu sim mostrar para ele que eu vou ficar bem e que eu tenho um Deus que faz
todas as coisas ao nosso favor. E ele também pode experimentar disso. Ele também pode pedir para Deus. Eu faço todos os dias orações com eles, para que eles entendam que quando a luta não é nossa, não depende mais da gente, é porque é Deus quem deve lutar por nós. E Deus tem dado dias bons pra gente. E isso tudo porque uma mãe ensinou para o filho que o fardo não é dele, que o fardo é meu, que é eu quem tenho que ter a responsabilidade maior dentro da minha casa. E ele aprendeu a ser criança de novo. Quantas crianças hoje estão sofrendo pela separação dos pais e estão assumindo o papel do homem da casa, por ver a mãe largada, por ver a mãe sofrida. E as mães não estão tendo esse olhar, vendo que os filhos não têm que passar por isso. Cada coisa no seu tempo. A criança vai ter o tempo dela sim, da perda, mas isso é uma coisa menor diante do peso dela, junto com o peso da mãe. São tantas as coisas que eu vi, que eu aprendi e que eu ainda estou aprendendo a lidar, que eu queria compartilhar com vocês, para que a gente se posicionasse como mulher, como mãe, se valorizasse. Nós estamos o tempo todo mostrando para os nossos filhos o valor que nós temos. E as pessoas nos tratam como a gente se trata. Se eu não estou me respeitando, os meus filhos vão entender que eles não precisam de respeito. Se eu não estou buscando a Deus, eles vão entender que eles não precisam de Deus na vida deles. Se eles não saberem respeitar as pessoas, é porque eu não estou respeitando os outros também. Acontecem tantas coisas na minha vida diária que a gente tem que parar e refletir, sabe? Muitas vezes os meninos vêm da visita da casa dos pais com coisas com eles que eu tenho que acalmá-los, no sentido de que eu não preciso ficar fazendo o jogo de fazer com que a visão sobre o pai se torne uma pessoa má. Ele não é um homem mau. Se eu escolhi ele um dia para fazer um filho, é porque alguma característica positiva eu vi. A gente tem que colocar as outras pessoas diante dos nossos filhos positivamente, porque senão elas vão carregando pesos. Hoje nós somos adultos que vimos muitas coisas na nossa infância. Os meus pais se separaram quando eu tinha 15 anos. E eu trago lembranças na minha memória. E eu quero que os meus filhos tenham outra visão sobre o que aconteceu. A separação não faz parte do plano de Deus. Nós não nascemos para nos separar. Mas Deus tem planos para a vida de cada um. E hoje eu vejo os planos dele se cumprindo na minha vida, através de uma coisa ruim que aconteceu lá atrás. Mas ele tem um plano perfeito. E eu preciso estar com meu coração disposto para ouvir o chamado dele. E ele me colocou hoje no meu ministério de mãe. E eu preciso dar o meu melhor, porque eu vou colher os frutos da minha maternidade lá na frente. Vamos colocar coisas boas na cabeça dos nossos filhos, pensamentos bons. Uma dica que eu dou para quem está se separando e recém se tornou uma mãe solteira: não se envolva com ninguém agora. Dê um tempo para você. Se cuide, se ame, cuide dos seus filhos. Eles precisam muito de ti. Não é o momento de sair por aí e conhecer outra pessoa se você ainda não se curou. A gente primeiro precisa buscar a cura. Não adianta a gente se envolver com alguém estando toda machucada. A gente precisa se curar primeiro, para depois encontrar alguém que a gente vá fazer as coisas sem ficar tendo reflexos do relacionamento anterior. Uma coisa de cada vez. E eu posso dizer que vale a pena a gente tirar um tempo pra gente se conhecer. Se eu não tivesse tirado esse tempo sozinha, com certeza não teria dado atenção suficiente para os meus filhos. E eles estavam precisando de mim.
porque eles não estavam esperando que tudo isso acontecesse. Vamos ser mulheres sábias dentro da nossa casa. Não vamos plantar a desordem, colocar a desarmonia, o ódio, a mágoa no coração dos nossos filhos. Eles não merecem, nem ao menos ouvir falar mal do pai deles. O relacionamento que eles têm com o pai deles é deles. A mágoa, o rancor que eu tive na época foi entre eu e ele, o pai, não eles. Eles não têm nada que ver com o sentimento que essas pessoas geraram em nós. E depois disso tudo vem o perdão. Perdoar as pessoas que nos ferem, nos libertam e nos lançam, nos arremessam para o alvo do propósito que Deus nos colocou. Se você tiver alguma coisa para perdoar também, perdoa. Tenta entender o porquê de todas essas coisas. Mesmo a gente não aceitando no início, mas vale a pena a gente aprender a perdoar. Os nossos filhos merecem. Os nossos filhos merecem mães livres, mães leves, mães que dão amor, mães que amam e que protegem e que cuidam deles. Não com bens materiais, mas com sentimentos. Que a gente possa refletir com tudo isso e que o meu testemunho seja bom para muitas mulheres. O verso que eu trago hoje para a gente está lá em Provérbios, capítulo 14, versinho 1. A mulher sábia edifica o lar, mas a insensata o destrói com as próprias mãos. Que a gente possa ser essas mulheres sábias, que a gente possa educar os nossos filhos no melhor caminho. E que se você não sabe por onde começar, ore a Deus, peça a Deus, porque Ele está com as mãos para te dar tudo o que você precisa. Basta você pedir e Ele te dá com muita alegria. Fiquem com Deus, curtam, compartilhem e até o próximo vídeo.